Olá! O programa Assembleia Repórter Especial sobre o legado da Constituinte de São Paulo está mostrando os bastidores da construção da Carta Magna do Estado, promulgada em 1989. A Constituição Paulista, elaborada por 84 deputados em menos de 12 meses, seguiu os mesmos moldes da Federal de 1988. Alguns desses parlamentares constituintes têm nos revelado detalhes pouco conhecidos de cada capítulo da nova Carta. O ex-deputado Luiz Lauro, nosso convidado de hoje, é um dos protagonistas dessa história. Filiado ao PFL na época da elaboração da nova Constituição, ele relembra sua carreira como radialista e conta sobre os programas que promoviam trabalhos sociais. Luiz Lauro considera a Constituinte Paulista um momento histórico. Lamenta que a Assembleia hoje já não atraia a mesma participação popular registrada naquele período, ainda sob o fantasma da ditadura militar. Ele conversou com o repórter Jorge Machado no plenário Juscelino Kubitschek, onde a Constituição foi votada. Este é o legado da Constituinte e eu vou conversar com o deputado Luiz Lauro Ferreira. Deputado Luiz Lauro, radialista, foi vereador em Campinas, deputado estadual pelo PFL em 1987 e 1991, 91 a 95. Elegeu-se Constituinte 51.035 votos, a maior parte na região de Campinas. Deputado, como foi trazer os anseios da população de Campinas e região para essa Casa de Leis? Muito bem-vindo a este plenário Juscelino Kubitschek, né? Aqui onde tudo aconteceu. Pela oportunidade de estar aqui, a gente constrói a vida passo a passo, né? Eu tenho um pouco uma história. Meu pai, nós somos em 20 irmãos e meu pai, lavrador, disputou a eleição em Monte Belo, em 60, e ele perdeu a eleição por um voto. Um voto? Um voto. E já velho, digo, não no sentido pejorativo, mas 76 anos, pode-se dizer, carinhosamente já estava velho. E meu pai começou a adoecer numa seca muito grande. Ele pegou o que tinha de mantimento, um caminhãozinho alugado, e nós viemos para Campinas, com a cabeça cheia de sonho, com o peito cheio de esperança. E ele jamais imaginou que ele estaria abrindo um caminho para que nós pudéssemos vir para a política. E eu cheguei em Campinas, fui ser vendedor de bala com uma perua Kombi, com o microfone na mão. E no ano de 72 eu coordenei uma primeira campanha de um prefeito, e ele foi eleito. Aí eu fui trabalhar no serviço de som, aquele serviço de mega, aquelas cornetas grandes. E naquela corneta eu apanhei gosto pela coisa. Dali para o rádio foi um pulinho, como Aí fui para o rádio, né? E no rádio eu inaugurei um programa de auditório lá, de rádio, inspirado no Chacrinha, que ele tinha aquele programa de auditório de rádio. Sim. Depois fui para a televisão e fui candidato a vereador e fui o mais votado da história. Até hoje não teve ninguém que bateu esse recorde, proporcionalmente falando. Sim. Eu tive para vereador quase 5% dos votos, mais votos que alguns candidatos a prefeitos que concorriam. Em 86 eu fui candidato a deputado e me elegi. E fomos constituinte, né? Sim. Em 89. E, através do rádio, eu construí um trabalho de serviço social. Minha esposa é assistente social, a Yara, minha esposa, e nós fomos construindo um lastro para a coletividade, e a população respondeu de uma maneira gratificante, reconhecendo o trabalho que a gente havia realizado. Deputado, o rádio, a televisão toca as pessoas, né? A televisão toca as pessoas, aproxima, entra de maneira singela, né, nas suas casas. A política modifica a vida das pessoas. Como foi sair ou trabalhar no rádio, na televisão e chegar à política? A televisão é imagem, o pessoal está me vendo, né? O rádio é imaginação. E através da imaginação nós fomos criando. Eu sempre fui um apaixonado pelo rádio. Talvez seja uma característica pela minha origem de roça. Sim. A gente cresce apaixonado pela lua, pelo sol, pela natureza. Apaixonado.
Então eu tenho um ingrediente na minha vida que eu não sou homem de fazer muitas coisas, mas tudo que eu faço com uma paixão. Paixão você vive ou morre por ela, paixão você tem paixão. E eu vim para a política com uma paixão por gente, eu gosto de gente. E meu programa de rádio era 300 pessoas, 400 por semana. E na época eu fazia um trabalho social, independentemente da política. Porque Campinas é uma cidade... Eu cheguei em Campinas em 68, tinha 300 mil habitantes. Hoje tem 1.200.000. Houve um boom, uma explosão migratória, e eu fazia do meu programa de rádio um atendimento, tirar a identidade, sim, tirar foto. Não existiam os recursos que tem hoje. Sim, um poupa-tempo que resolve tudo no mesmo lugar, na mesma hora. Eu era um despachante, um radialista que atendia o povo, né? E o que me gratifica é saber que a população poderia ter um representante. Então, sim, a mudança do microfone do programa Luiz Lauro para o microfone do parlamento, sim, a mudança que foi é que no rádio eu era apenas um colaborador. E no mandato eu tive o credenciamento da lei para que eu pudesse corresponder. Porque se nós analisarmos a democracia brasileira à luz da verdade e da justiça, nós vamos ver que a democracia brasileira é uma instituição evolucionista. Ela acompanha as variações sociais da vida do povo para normalizar os anseios de uma sociedade. E é o parlamento esse retrato É do o povo? parlamento. O parlamento é um retrato. Essa casa de leis que nós pudemos aqui, tivemos embates históricos na Constituinte. Eu me lembro de uma frase do Kennedy. Ele disse que, se necessário fosse, ele daria a mão ao maior adversário político de ideais que ele tivesse, se esse gesto de apertar a mão de um adversário fosse em benefício da população. Então, a pluralidade, a diversidade de ideias nesse plenário fez elaborar uma Constituição com grandes mudanças em favor da população. Deputado, como eram os embates? Por falar nisso, a gente veio de uma época de ditadura civil-militar, ou seja, havia muita opressão, muito medo e um anseio muito grande de liberdade. Isso também se traduzia aqui nos debates, nos embates? Os embates que nós vivemos momentos históricos. Hoje eu não tenho acompanhado, por mais esforço e por mais que tenha crescido, inclusive, o número de parlamentares, sim, que no aspecto cultural, se você fizer um raio-x dos deputados do passado, quando eu fui deputado e hoje nós temos, até em função da facilidade do acesso às universidades, sim, o nível de deputados com curso superior hoje é bem maior, não é? Mas mesmo trazendo um pouco mais de cultura, que é muito fundamental em todo momento, me parece que a Assembleia não tem aquela mesma, vamos dizer assim, porque essa casa você não conseguia estacionar ao redor, mesmo com menos carro em São Paulo. Sim. Me parece que a sociedade, não sei se foi a internet, a participação, não sei o que foi, eu não saberia atribuir qual o motivo, mas naquela época os embates eles eram vivos. 2, 3 horas da manhã, nós tínhamos multidão ao redor da Assembleia. Pois é, com a população aqui nas galerias. Lotava essa casa. Como era trabalhar, então, até sob pressão. A pressão do tempo, já vista que a Constituição de 88, em Brasília, determinou um prazo para as constituições estaduais e ter a população e os grupos organizados aqui dentro. Você sabe que, talvez até em função de 45 anos de rádio, eu sempre imagino o seguinte... eu tive a oportunidade de trabalhar um período, me permita fazer uma parte, faz parte da minha história. Eu trabalhei com o Silvio Santos 25 anos. E o Silvio frequentemente todo ano viajava para os Estados Unidos. E toda vez que ele voltava, o coordenador dizia: Luiz Lauro, reforça o auditório que o Silvio está com saudade do povo. Porque o povo é vida. Respeitando as devidas diferenças de um programa de auditório de um parlamento, sim, mas é do povo que nós recebemos as reivindicações, os anseios, a expectativa, o calor humano e, acima de tudo, a inspiração. Sim. Porque um lugar onde tem gente, tem uma movimentação profunda. Hoje você pode dar uma olhada, também falando do lado de movimento de povo, onde eu nasci. Muzambim, tinha trem, a Mujana passava lá. Eu tive lá agora,
navegando nas ondas do pensamento para pisar nas estradas de terra onde eu caminhei, nas primeiras letras de escola, eu me entristeci de ver uma estação hoje, é um curral de vaca, não tem vida. Então eu creio que para ter vida alguma coisa, precisamos ter gente. Aliás, não faltou isso, só pegando de memória, se houvesse na época da Constituinte um apelo maior por outros modais que não o rodoviário, o rodoviarismo que dominou o país, nossas estradas de ferro abandonadas pelo interior. E, aliás, lembrando de cidades que nasceram junto aos trilhos, deputado. Hoje tem vários ramais desativados e, por outro lado, estradas já congestionadas que não chegam a São Paulo já horas para chegar aqui. O senhor que sai de Campinas sabe disso, o sistema Anhanguera Bandeirantes. Essa colocação oportuna. Eu sempre falo que eu sou mineiro. Mineiro gosta de trem, tudo é um trem, né? Então eu sinto um trem apitando dentro de mim, porque eu fui criado ao redor, a fazenda que eu nasci chamava Fazenda Ferradura. O trem dava a volta ao redor da fazenda. E houve um processo na época em que se cresciam, porque muitas vezes as pessoas pensam que a onça não pode morrer de fome, mas não pode matar o cordeiro. Muitas pessoas pensam que uma pessoa está com dor de cabeça, para sarar a dor de cabeça tem que cortar a cabeça. Eles quiseram no passado resolver um problema de transporte, fortalecendo a empresa automobilística, o que é válido. Mas eles, em função de fortalecer a empresa automobilística, eles sucatearam os outros modais. Que hoje, se você olhar os países do mundo desenvolvido, não que nós sirvamos de parâmetro para o Brasil, porque o Brasil é um país que tem tudo, mas os transportes ferroviários sobre trilhos hoje, eles dominam o mundo todo. O mundo todo, aqui no Brasil ainda não. Aqui no Brasil são segmentos que são lucrativos pequenos, e outros estão aí abandonados. Nós já tivemos, mesmo num país continental, navegação de cabotagem, não temos mais, não temos mais. A falta de recursos para a saúde, o aumento de verbas para a pesquisa e as discussões que vararam madrugadas até chegar ao consenso necessário para a aprovação do texto da nova Constituição Estadual estão entre os assuntos do ex-deputado Luiz Lauro no próximo bloco. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo no Assembleia Repórter Especial. Voltamos já já. O programa Assembleia Repórter Especial, o legado da Constituinte, exibe agora o trecho final da entrevista com o ex-deputado Luiz Lauro, realizada por Jorge Machado. O Constituinte lembra que a elaboração da nova Carta dos Paulistas foi um processo democrático, com salas de comissões e o plenário sempre lotados. Acredita que a nossa Constituição não ficou obsoleta e guarda na memória as cenas da população reivindicando seus direitos. Como parlamentar, como foi traduzir para a letra da lei as aflições de nós paulistas? Você sabe que hoje, eu sempre tenho um pensamento comigo. Se eu analisar o meu passado com as informações que eu tenho no presente, eu vou ser um carrasco meu. Entendeu? Sim. Se eu analisar o meu passado com as informações que eu tenho no presente, hoje, mais amadurecido, não que velhice simboliza sabedoria, não é isso. Velhice. Mas eu passei por um processo de sofrimento. Eu tive um câncer, superei com cirurgia, e independentemente da crença de quem está me vendo, mas eu tenho a minha crença, né? Eu busquei uma ajuda espiritual muito grande e eu operei, fiquei de fralda, de sonda, fiz 60 dias de radioterapia e hoje sou perfeito, sem nenhuma sequela, sou até um palestrante sobre a prevenção do câncer de próstata, mas como é que é hoje analisando a saúde? O crescimento e a demanda é muito grande e parece que estão diminuindo os recursos aplicados na saúde, mesmo que no projeto da Constituição nós temos hoje, no estado de São Paulo, a maior destinação que deveria ser aplicada na saúde. O que demanda é gerenciar esses recursos que estão disponíveis.
muita coisa precisa ser feita ainda. Deputado, o que o senhor vislumbra em termos de carta, os embates da época, é importante para a gente traduzir como era produzir leis, produzir uma Constituição com aquele momento que se vivia. A gente tinha acabado de sair de um período de arbítrio, de ditadura militar, ou seja, a gente vivia muito o anseio de ares democráticos. Isso se traduziu na carta? Traduziu. Nós passamos momentos aqui na casa em que rondava ainda o fantasma da ditadura. E aqui dentro do plenário nós tínhamos representantes de todos os segmentos, de ideais conservadores profundos a revolucionários assumidos, e nós tivemos, mas o que marcou muito na minha vida foi o que nós conseguimos mudar, que foi para as pesquisas. Sim. O aumento de recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa, Fundação de FAPESP, que era de 0,5%, passou por 1%. Dobrou. E hoje nós estamos sentindo os frutos. Como é importante a pesquisa. Porque pesquisa séria é para 5, para 10, 20 anos, não é, deputado? O que nós vivemos hoje, nós estamos aqui nesse momento de diálogo, de comunicação. Nesse momento, cientistas estão buscando alternativas para diminuir o sofrimento do povo na área de medicamento, na área de tecnologia. Sim. Se nós analisarmos o sistema que nós tínhamos na época de comunicação, eu fui um dos que trouxe o primeiro fax. Quando eu cheguei com o fax dos Estados Unidos aqui, que eu fiz uma viagem pela televisão... Isso já foi uma revolução, Foi uma revolução, o pessoal ia na minha sala para ver o fax. Você imagina. Hoje a tecnologia, a internet, o transporte, houve uma mudança. Mas o que às vezes nós precisamos ver é que precisa investir no ser humano. Sim. Porque 1000 engenheiros, com todo respeito aos pesquisadores e aos engenheiros, mas 1000 engenheiros pensando 1000 anos não construiria um cérebro igual ao ser humano. E o que faz parte da comunidade, da família, por isso hoje quero aproveitar esse grande espaço e falar sobre família. Porque às vezes não é família, é família. Família. São ilhas. São ilhas. Né? E o que sustenta hoje uma sociedade, o alicerce, as colunas que sustentam a sociedade, é a família. Aliás, não há um certo esgarçamento da família e daí a decorrência de vários problemas que a gente observa hoje, de todas as áreas, deputado? Porque a família hoje, nós, ao analisar o passado, nós precisamos ter o coração aberto para acolher hoje as famílias, os meus, os seus e os nossos. Antigamente era o pai, a mãe e os filhos. Hoje, às vezes, o homem casa, traz 2 filhos, a mulher casa, traz 2 filhos e tem os deles. São novas configurações familiares. São configurações familiares. E a minha esposa é assistente social e trabalha nessa área. É isso aí, a gente sente de perto. Nós precisamos ter um tipo de lei que ampara os desajustes que aconteceram na sociedade. Sim. Deputado, o que falar ainda sobre a política e a possibilidade de mudança na vida das pessoas? O senhor lembrou aqui a história de família, do pai que por um voto não se elegeu, mas o senhor foi deputado nesta casa, o seu irmão, Jonas Donizete, foi deputado federal, atual prefeito de Campinas. O senhor tem um filho, vereador em Campinas, eleito deputado federal. Meu pai, quando ele deixou Minas, analfabeto, desenhava o nome, fazia as contas, mas não tinha nenhum curso de banco universitário. Olha, nossa família é um fato curioso. Eu tenho uma sobrinha que foi prefeita de Caconde. Eu tenho um sobrinho, presidente da Câmara de Guaxupé, Minas. Guaxupé. O meu irmão foi vereador. O outro irmão, Tadeu Marcos, foi vereador e presidente da Câmara em Campinas. O meu irmão foi deputado estadual. Eu abri, não que eu queira reivindicar algum tipo de paternidade ou de jactância, mas eu jamais imaginaria que na minha caminhada viesse 2 irmãos, o Tadeu Marcos, que foi presidente da Câmara, o Jonas Donizete, que foi vereador, o Jonas se tornou estadual, federal, meu filho se tornou vereador e agora o meu filho se elegeu deputado federal com uma votação de prestígio, expressiva, né? Então, toda uma história construída com sacrifício e duras penas. E tudo que tem valor é construído com dedicação, porque quando eu olho para a minha história que eu tive nessa casa, 8 anos, muitas vezes nós vamos semeando. E nem sempre os frutos nós colheremos.
Até tem uma história de um homem de 90 anos que estava plantando uma jabuticaba e passou um grupo de jovens e disse: o senhor é um louco, o senhor tem 90 Plantar anos. jabuticaba, você não vai... Jabuticaba leva 20 você não vai anos colher, para dar. né? Falou, mas essa fruta que eu estou chupando, alguém plantou. Né? Então nós temos que pensar assim. Que exemplo bonito, deputado. Mas o senhor continua verificando que a política pode modificar e deve modificar. O mercado já mostrou que não é capaz de melhorar e modificar a vida das pessoas. É a política? Então, você sabe que a política, hoje eu consigo encontrar em vários locais e passar e falar que eu fui deputado. Porque nós precisamos, tem gente que tem vergonha de falar que foi ou que é. Porque nós não estamos aqui para fazer nenhum julgamento, mas aquele que cumpriu o juramento que fez o dia que tomou posse, porque o homem quando nasce, eu falei para o meu filho que se elegeu agora, falei, meu filho, o homem quando nasce, ele é filho dos seus pais. Depois que ele vai vivendo a vida na política, ele passa a ser filho das suas escolhas e daqueles projetos pelos quais ele defendeu. Nós temos alguns hoje que ficaram conhecidos por alguma etiqueta negativa, algum carimbo de derrota. Sim. Eu fico feliz porque por onde eu passo, muito longe de me pousar de perfeito ou de toco de asa de anjo, mas eu tive vamos dizer assim, uma escolha que era deixar para o meu filho, que tem o meu nome, Luiz Lauro Filho, para que quando ele fosse nos locais dizer, ó, teu pai foi deputado. E agora foi uma resposta, inclusive, um irmão prefeito de uma cidade como Campinas. Sim. E o meu filho, deputado federal. Porque eles procuram na história de um político. Fizeram um rastreamento da minha vida. Tive alguns erros, tive alguns exageros e algumas falhas humanas na área de bebida alcoólica. Um dia eu admiti que eu havia exagerado, reconstruí a minha vida, não é? Mas felizmente nessa área de corrupção, de escolhas erradas para ficar maculado de alguma maneira, eu tive a preocupação de lembrar do Marcelino, que perdeu a eleição por um voto e construiu o caráter dos filhos. Deputado Luiz Lauro, ainda para falar sobre política, essa certa intransigência das novas gerações, que alguns foram para as ruas, até os milhares aí ano passado, com um certo desalento com a política e com os políticos. O que o senhor diz para essa juventude que nunca sofreu a opressão da ditadura, por exemplo, e não sabe que a democracia se constrói tijolo por tijolo, e que se chegamos a essa fase de liberdade é porque alguém construiu essa liberdade lá atrás, tal e qual quem planta uma jabuticabeira? O que falar para essas novas gerações? Você sabe que em todos os movimentos sociais que nós vivemos, na história do país, nós tivemos aqueles, como diz o francês, laissez-faire. Deixa como é que está para ver como é que fica. É muito comum nós encontrarmos algumas pessoas. Agora, a maneira de reivindicar e de expressar, nós precisamos saber que nós temos uma Carta Magna que ela é bem específica, que o meu direito vai até onde começa o do outro. Então, tudo que é para reivindicar, protestar, greve, eu sou a favor de tudo aquilo que está na Carta. A única coisa que eu passo para os meus 6 netos é que na caminhada da vida eu procurei controlar os meus impulsos. Porque como todo ser humano, ou no trânsito, ou no futebol que nós estamos vendo repercutir nos estádios hoje, eu vi uma história de 2 homens, um italiano que era palmeirense e o outro que era corintiano. Eles iam para o campo assistir no Palestra Itália, 6 amigos corintianos e 6 palmeirenses. Levavam a caixa de madeira de cerveja, com copo de vidro, sentavam na arquibancada. Não que eu seja a favor da bebida, muito pelo contrário, eu acho que existe outra maneira de comemorar que não tenha que ter bebida, talvez até pelo sofrimento que eu tive com ela, mas eles iam, tomavam a cerveja, assistiam o Palmeiras e o Corinthians, não importava o resultado, os 12 iam lá no bar, levavam as garrafas vazias, os copos de vidro e devolviam no bar. Eu sei que seria utopia nós lembrarmos de um aspecto como esse, mas ou na política, ou no futebol, ou no mundo profissional, nas universidades, o jovem está faltando para ele hoje limite. Eles perderam a noção que até onde vai o direito dele, de repente começa o do outro. Deputado, para encerrar nossa conversa, o que faltou dizer? O fechamento desse legado da Constituinte, a boa memória que ficou daquele tempo e também
sinalizando para as gerações futuras, para o seu filho, inclusive? Olha, a memória que mais me fica de tudo aquilo que nós tivemos, realmente é a memória mais viva que pode ter de um processo democrático. É o povo. Sala de comissões todas lotadas, madrugadas incansáveis. E o mais gratificante de tudo isso é que mesmo tendo divergências profundas, nós conseguimos chegar num consenso e hoje elaborado uma Constituinte. E se você olhar hoje, as leis que nós trabalhamos hoje não se tornaram obsoletas. Elas terão que ser adaptadas em algumas circunstâncias. Sim. Mas o espírito de justiça contido nelas prevalece até hoje. A imagem que fica na cabeça do Luiz Lauro, radialista, homem de televisão e político, é a imagem viva do povo reivindicando os seus legítimos anseios. O Assembleia Repórter Especial O Legado da Constituinte, com o ex-deputado Luiz Lauro, termina aqui. E no próximo programa você vai conhecer outros detalhes da elaboração da Carta Magna do Estado, promulgada 25 anos atrás. Tchau, até lá.